Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Gratos pela preferência que nos dá. O nosso convidado, como já sabe, é o primeiro ministro da Saúde de Cabo Verde Independente, de 75 a quase 78. É psiquiatra, já é conhecido, é presidente da Associação Zé Muniz, fundador da Associação de Saúde Mental. Manuel Faustino, para um jovem médico ser ministro de Saúde em 75, e já agora que falamos tanto de paludismo, vou ajudar-lhe a recuperar, a lembrar-se. Naquela altura, 75, houve grandes e muitas campanhas de limpeza, praticamente todos os dias. Essas campanhas de limpeza foram desencadeadas devido a quê? Bom, devido a uma realidade concreta, não é? Ligado ao saneamento do meio e a sua ligação direta com as condições de vida das pessoas, de saúde e de doença. Na época, nós tínhamos um perfil epidemiológico em que as doenças infecto-parasitárias eram predominantes. Hoje temos uma situação diferente, fala-se ou caracterizada por um quadro epidemiológico de transição, mas na época era muito claro, quer dizer, os problemas relacionados com o ambiente, né, na perspectiva do saneamento eram terríveis. Paludismo, cólera. E na falta de meios, na falta de estruturas, valeu-se muito da boa vontade das pessoas, da mobilização das pessoas e de uma certa percepção que se tinha e que se conseguiu transmitir da relação entre as condições ambientais e sociais e a saúde das pessoas. Eu penso que isso foi fundamental. E depois, naquela altura, não havia, nem se falava em plano sanitário e coisas do tipo, não é? Não, quer dizer, você tinha as grandes metas de saúde pública na época, as grandes preocupações, mas em termos institucionais você estava partindo do zero, não é? Então valeu-se, e bem, isso veio a ter repercussões em diversas áreas, valeu-se bem da boa vontade, da capacidade de mobilização dos profissionais de saúde em primeiro lugar e da população em geral, e procurou-se adotar inclusive um estilo, eu diria, institucional que respondia a isso. Por exemplo, na época nós tínhamos o Ministério da Saúde e Assuntos Sociais. E o que é que se fazia em relação a assuntos sociais? Uma articulação muito estreita com as condições de vida das pessoas e com os programas de saúde e com a educação sanitária, que é algo que precisa ser revisitado, mas que teve um impacto incrível e que contribuiu já naquela época para que uma certa noção de multidisciplinaridade no que se refere às questões de saúde, por um lado, e por outro lado, a sua relação muito estreita com as questões sociais, começaram a ser compreendidas nessa época. Eu posso dizer, por exemplo, que isso teve um impacto extremamente importante no combate às doenças diarreicas, por exemplo, a cólera, em primeiro lugar. Teve um impacto importante na questão do paludismo, que poderemos falar um pouco mais acima, mas teve um outro impacto extremamente grande na altura, no chamado programa de PMI, Proteção Materna Infantil, PF, planeamento familiar, que depois veio a sofrer alterações importantes e teve um desenvolvimento grande, mas a base exatamente começou nessa altura, em que as pessoas, as organizações de base, embrionárias ainda, mas o envolvimento das populações e a sua interação com os problemas de saúde eram muito grandes. Então, essa perspectiva de saúde e assuntos sociais, que por seu lado, por outro lado, também congregava várias outras entidades escolares, municipais, não tinha o poder local, mas tinha as câmaras municipais. Os delegados de governo e conselhos deliberativos. Exatamente. Então, quer dizer, já essa perspectiva, que foi muito importante, teve impactos extremamente importantes na época, e o seu espírito, eu diria,
prevaleceu e foi fundamental, decisivo na estruturação, na concepção e na estruturação da época chamado Programa Materno-Infantil, teve um impacto importante no próprio paludismo e num conjunto de problemas que, de facto, afetavam as pessoas, problemas de saúde. É claro que isso foi uma mistura de necessidade, como se costuma dizer, a necessidade aguça o engenho, você não tinha nada, você partia praticamente do zero, mas também de alguma criatividade e de alguma confiança das pessoas nelas mesmas e nas estruturas embrionárias que iam sendo criadas. Porquê é que disse que a educação sanitária precisa ser revisitada? Não, eu falei as comissões de assuntos sociais, quer dizer, essa perspectiva. Porque, por exemplo, nós ainda ontem estive a falar com uma das responsáveis desse processo, que é a doutora Ana Maria Moraes. Ela me lembrava que, na época, nós criamos as comissões de ação social, que tínhamos cerca de 300. Quer dizer, em todo o país, quer dizer, que é qualquer coisa de extraordinário, que eram pessoas da sociedade civil, que eram mobilizadas a partir de profissionais da área do serviço social, que era um número extremamente reduzido de assistentes sociais, como eram reduzidos o número de médicos e de enfermeiros, mas essas comissões tiveram um papel determinante. Elas é que faziam educação sanitária, elas é que faziam a articulação com as câmaras, com as escolas, com outros departamentos governamentais, para tentar dar resposta aos problemas que afligiam talvez a população. Esse trabalho esteja a ser feito nesse momento pelas câmaras municipais? Em parte, as câmaras desenvolvem essa atividade, orientados pelo Instituto Nacional o NSP, Instituto Nacional de Saúde Pública, e outros parceiros, não só as câmaras. Essa articulação muitas vezes é feita e ela é fundamental, ela é essencial. Eu acredito que provavelmente precisamos de aprofundar, porque nós temos um problema muito concreto, que é o seguinte: jamais nós vamos ter os recursos que necessitamos para resolver boa parte dos nossos problemas. Aí pode-se referir às organizações de desenvolvimento comunitário? Fundamentais. Agora, só que hoje, por exemplo, muitas vezes nós ouvimos: bom, agora este problema é um problema do governo, da sociedade civil, das confissões religiosas, das organizações comunitárias de base e por aí fora. Isso é um discurso, é uma cassete que a gente ouve por tudo e por nada. Mas o grande desafio que se coloca hoje é como rentabilizar isso. Porque todas essas vontades, não é? Exatamente, porque ao mesmo tempo que essa necessidade é fundamental, é decisiva, mas infelizmente nós temos uma cultura de compartimentação. Quer dizer, o meu espaço é esse e pronto. O meu espaço é esse e pronto. Claro que os espaços precisam se articular, mas essa articulação é muito mais proveitosa, é muito mais rica, se também ela for acompanhada de uma cultura voltada para essa direção, que falta. Nós temos uma cultura institucional, infelizmente atualmente, muito departamentalizada. Eu posso até juntar. Uma coisa é juntar, outra coisa é articular. Eu acho que falta um pouco isso. Hoje você tem meios, e é bom que assim seja, muito mais voltados do que antes, naturalmente. A situação é outra, as perspectivas são outras, mas os princípios, determinados princípios, têm que ser iguais, têm que ser idênticos, têm que ser semelhantes, adaptados às circunstâncias, a complementaridade. Mas eu não digo a justaposição, que são coisas diferentes. Eu falo da complementaridade. E a complementaridade exige políticas institucionais nessa direção, mas, sobretudo, uma cultura
de quem dirige e de quem executa, voltada para isso, que infelizmente nós temos uma postura, por N razões, muito departamentalizada, eu diria quase que muito atomizada, e isso não é bom. Há dias, quando o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde fazia a entrega do certificado de Cabo Verde, país livre do paludismo, lembrava-me de quem? Eu lembrava do mosquito. Não, de quem? Estou brincando, não. Lembrava-me, a mim, lembrava-me de Santa Rita Vieira. Me lembrei de muita gente. Eu me lembrei, por exemplo, quando eu era criança, lembrei-me do Dr. Meira, que era um chefe da missão de endemias do Instituto de Medicina Tropical de Lisboa, que desenvolveu um trabalho fundamental e deixou raízes importantes. Eu era criança, tinha um aspecto um pouco invasivo, mas que era tolerado. Por exemplo, visitavam as casas para ver se tinha animais. Faziam aí as pulverizações, uma altura? Também, mas iam às casas e iam inspecionar os potes, que as águas que consumimos, quase todas as casas eram nos potes, iam fazer, pelo menos em São Vicente era assim, essas revistas. As pessoas resistiam um pouco, porque era um pouco invasivo, mas ao mesmo tempo aceitavam. E então, a partir dessa altura, começou-se a ter, digamos, uma perspectiva, estou a falar da experiência quando era criança em São Vicente, da necessidade dessa integração, da necessidade de cuidar do ambiente, do ambiente mais próximo. Então, lembrei-me do Dr. Meira. Lembrei-me, naturalmente, por várias razões, de Santa Rita Vieira, quer dizer, é uma pessoa incontornável. Ele dirigiu durante muito tempo a equipa, como é que se chamava na altura? Não, ele esteve ligado à brigada de combate ao paludismo, e depois ele foi diretor-geral de saúde na minha época. E é interessante dizer que o Dr. Meira usava uma moto com um atrelado, que era uma coisa interessante, passava por mim, a gente via esse senhor que a gente respeitava muito, crianças, e aquela moto muito, muito estranha a passar por nós. Então passava por mim na minha rua. Mais tarde, na rua onde eu fui morar, morava o Dr. Santa Rita, na altura médico em São Vicente, e eu convivia com os filhos dele, o Carlos, o cirurgião, que está em Portugal, e o João, que infelizmente que era mais da minha idade, mas que infelizmente faleceu. E mais tarde venho encontrar com o Dr. Santa Rita no Ministério da Saúde. Eu como ministro, um ministro de 27 anos na época, e o Dr. Santa Rita, que foi uma figura importante para mim na minha infância. E o Dr. Santa Rita, quer dizer, teve uma história extremamente importante. Eu diria que, na época, ele terá sido o herdeiro da postura, da cultura, do rigor que o Dr. Meira, ligado ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, implantou, de certa forma, em Cabo Verde e concretamente em São Vicente. Mas também me lembrei de outras pessoas. Me lembrei de técnicos de terreno, já falecido o Brito, mas tinha uma dedicação impressionante. O Valente, que era uma pessoa toda eufórica, não sei se ele era do Sal, mas os últimos anos da vida dele viveu no Sal, que era uma pessoa de uma capacidade incrível. O Firmino, quer dizer, muita gente, entre aspas, Firmino Soares, não é? Humilde, mas que tinha uma garra que nós fomos aprendendo. Eu cheguei ao Ministério da Saúde com 27 anos, quer dizer, assustado. Cheguei, e naturalmente eu fui aprender. A perguntar, e agora, Manuel? Agora não estou assustado. Não, eu estou a dizer, na altura, e agora, Manuel, o que é que eu vou fazer? Encostei-me em quem sabia, fui aprendendo, fui tendo alguma capacidade de aprender e também de pôr em prática algo que eu já sabia, e a gente foi andando. Tem sido... as pessoas têm dito, pelo menos aquelas com quem eu tenho falado, que a luta contra o paludismo é intergeracional, tem vários atores, e o certificado é um certificado
das populações, do povo de Cabo Verde. Agora é preciso olhar para a frente. Como manter o certificado? Porque receber é uma coisa linda. Agora, tirar o certificado, aí é um problema. Não, repare, o certificado é isso mesmo. Quer dizer, o certificado é um reconhecimento de algo extraordinário que se fez neste país, quer dizer, e que se herdou algo importante, positivo que se fez antes da independência, e o Dr. Meira é o rosto desse É das poucas coisas com unanimidade nacional. Não sei. Na saúde, talvez não. O grande desafio é passar de sair da saúde e ir por outras áreas, porque, por exemplo, todo o mundo reconhece que você tem indicadores de saúde importantíssimos. Há uma unanimidade nisso, e há uma unanimidade que é o esforço de muita gente, nomeadamente das populações e das autoridades. Você tem unanimidade das questões da saúde. Você tem unanimidade da grande. Não sei se é por medo, se é por medo de morrer, medo de ficar doente, mas na saúde você consegue unanimidade. O grande problema que se coloca é se talvez fosse outras áreas beberem ou se inspirarem nessa questão. A questão que se coloca hoje é o seguinte, quer dizer, o certificado é um reconhecimento justo, importante, mas é também um desafio. Não é? E isso é extremamente... E o que é que deve ser feito? O que deve ser feito é, primeiro, não ficar com a ideia que o paludismo já acabou e pronto, e baixar a guarda, quer dizer. A primeira questão é essa. É importante, é fundamental, é o coroar de um esforço do país ao longo dos tempos, tá? Mas que é preciso investir forte para continuar, para manter essa realidade. Porque, repare, somos o terceiro país africana a ter essa... Investir na educação sanitária? Por exemplo, mas eu diria educação sanitária, mas também numa perspectiva, fazer a vigilância, naturalmente, a vigilância epidemiológica, a vigilância entomológica, isto é, do estudo, o acompanhamento dos insetos, nomeadamente do vetor. Isso é... E parece que o vetor do paludismo já está resistente a muita coisa. Sim, mas por isso que é preciso fazer esse acompanhamento. Mas também você tem outros meios, por exemplo, hoje, inclusive, você já tem uma vacina que tem sido relativamente eficaz contra o paludismo. Você tem um know-how... Não chegou por aqui. Não tenho essa informação. Mas você tem um know-how importante de vigilância. Existe um conhecimento. Aliás, se não existisse, o certificado não era entregue. Você tem uma capacidade boa. O importante é manter essa capacidade de vigilância e de acompanhamento. O próprio diretor-geral deu um exemplo interessante de um caso de paludismo em Santa Cruz, que foi detectado e acompanhado de forma rápida, etc. É preciso ter essa permanência, é preciso manter a população informada e mobilizada. Eu diria, por exemplo, seria interessante, não sei se faz sentido, mas eu acho que seria interessante, por exemplo, anualmente, ter-se uma semana de discussão, de debate, de trazer de novo, independentemente das intervenções do dia-a-dia, essa questão à baila, a questão do paludismo. A partir de 12 de janeiro, não é? Por exemplo, seria... É um marco, não é? Por exemplo, ou um dia ou uma semana em que se fala disto, em que se lembra a questão, sem prejuízo, naturalmente, das questões permanentes, a nível do controle, a nível da vigilância epidemiológica, a nível da mobilização, digamos, da sociedade civil. Há um outro elemento importante que eu acho que também que o Instituto de Medicina de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa foi muito importante também, até na formação. Por exemplo, nós temos doutoramentos, agora me ocorreu uma doutora em epidemiologia o trabalho foi de epidemiologia do paludismo em Santiago, que é a doutora Joana Batista Alves, que tem um doutoramento, e provavelmente haverá outros. O nome não é estranho.
Provavelmente. Foi uma técnica, que está aposentada do Ministério da Saúde, um quadro altamente qualificado, que estão doutoramento nessa área. Quer dizer, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, eu acho que agora só Instituto de Medicina Tropical, acho que a higiene já não faz parte da sigla. Teve um papel extremamente importante, quer dizer, não só nas campanhas, não só na formação. Há pessoas importantes, o Luís Leite me lembrava que foi outra pessoa importante em Santa Catarina. Luís Leite, médico. Médico, sim. A ideia que eu tenho dele é como delegado de saúde da Praia. Sim, mas antes eu tinha colocado em Santa Catarina, eu era ministro, isso para desgosto dele. Deu uma história, mas não. Naquela altura as pessoas iam por militância, eu não tinha condições, ele deixou a família cá, foi para lá, quer dizer, é incrível. E ele desenvolveu um trabalho incrível também na área do paludismo, lá em Santa Catarina. Então, quer dizer, há esse aspecto das campanhas. Ele me lembrou até do professor Cambornac, eu já não estava aqui, já tinha voado para outras bandas, que foi uma pessoa importante também, que ajudou muito na área do paludismo, também desse Instituto de Medicina Tropical. Talvez seja necessário congregar essas histórias, esse conhecimento. Há muita coisa escrita, está mais ou menos dispersa, há coisas que o próprio Santa Rita Vieira escreveu. Há algum documento disperso, mas que em algum momento seria interessante trabalhar nessa perspectiva. Há dias ouvi alguém dizendo uma frase que é muito conhecida, mas que agora me vem à mente, que quando você não conhece a história, você corre o risco de repetir os erros anteriores. Claro que, mas também corre o risco de aprender e de valorizar aquilo que de positivo se tem. Fazer essa resenha seria interessante. Uns dias antes da entrega do certificado Cabo Verde País Livre de Paludismo, houve um outro conhecimento que também lhe interessa, já como psiquiatra, fundador da Associação de Saúde Mental, que é a declaração de 2024 como ano de saúde mental em Cabo Verde. Eu sei que naquela altura não estava fora, mas estava fora do país, mas acompanhou com certeza. Sim. O que é que lhe diz essa declaração? Olha, como você diz, eu sou um dos fundadores da Associação A Ponte. E atualmente também recentemente fui fundador da Fundação Menos Álcool, Mais Vida, que tem muito a ver com a problemática saúde mental. O que é que eu achei dessa declaração? Achei algo extraordinário. Achei algo extraordinário porque, na verdade, eu acho de alguma coragem, porque, na verdade, a saúde mental, na sua vertente até assistencial, que não é a única, depois poderemos esclarecer um pouco melhor, vem sendo, digamos, o parente paupérrimo do Sistema Nacional de Saúde. Mas há programas, não é? Para o consolo de muita gente, isso ocorre também em outros lugares, não é? Em outros países, a saúde mental é quase, na perspectiva assistencial, é sempre marginalizado. Nós não vamos discutir porquê, mas é um dado de realidade. Quando diz assistencial, tem em mente prevenção? Eu vou chegar lá. Eu só queria dizer o seguinte: em termos orçamentais, quando se vai avaliar o que é, numa forma geral, por acaso eu não tenho os dados aqui, mas as quantidades irrisórias, os percentuais são irrisórios do bolo dos Ministérios da Saúde para a área de saúde mental. Mas quando eu estou... E então trazer essa questão para a ribalta, trazer essa problemática de forma, digamos, forte, importante, como o Governo está fazendo agora, eu acho extremamente importante, eu acho muita coragem, e eu acho que pode vir a trazer dados ou elementos importantes. Por que é que eu estou falando da área assistencial?
Porque a área assistencial é apenas um elemento importantíssimo. A área assistencial são estruturas que cuidam das pessoas doentes, que cuidam dos doentes mentais. Não é? As pessoas que têm perturbações mentais, que, seja de que natureza for, a assistência a essas pessoas, é isso que eu estou chamando da área da esfera assistencial, que é importante, que é fundamental, mas que é apenas uma parte da saúde mental. A saúde mental é muito mais do que isso. Fala-se agora muito de saúde mental comunitária. Vamos chegar lá. A saúde mental, o que é? A saúde mental é não ter doença mental diagnosticada, é ter condições de viver, de usufruir das coisas que a sociedade pode oferecer e ter capacidade de resolver os seus problemas, ou pelo menos de tentar resolvê-los. Identificar e resolver. Não é uma situação que você tem tudo. Tem um grande emprego, tem uma boa casa, tem uma família equilibrada. Não, isso não existe. O conceito atual é de você, em princípio, não ter uma doença mental, mas também ter a capacidade de poder agir com autonomia para procurar a felicidade, procurar o bem-estar, poder resolver ou participar na resolução dos seus problemas e dos problemas comunitários. Mesmo num quadro terrível. Como? Mesmo num quadro... Naturalmente, porque se formos esperar, se fizermos equivaler a saúde mental, claro que em termos ideais, utópicos, podemos até fazer isso. Se a situação do bem-estar, do equilíbrio físico, mental, social e por aí fora. Isso é uma utopia, é um ideal. Então, mas eu tenho que ter saúde mental é estar em condições, estar em princípio, ser uma doença mental e estar também, porque eu posso não ter uma doença mental e não ter saúde mental. Porque eu tenho dificuldades de lidar com questões fundamentais, eu tenho dificuldades de ter autonomia, eu tenho dificuldades de tentar resolver os meus problemas e os problemas da minha sociedade. Então, eu tenho uma grande limitação. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque falar de saúde mental é preciso falar, por exemplo, de questões ligadas à violência. É preciso falar de questões ligadas ao uso abusivo. Qualquer violência. Ao uso abusivo de substâncias psicoativas. É preciso falar do álcool, por exemplo, e outras drogas. É preciso falar da educação, de uma educação para a cidadania, para a solidariedade. Quer dizer, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que não é possível falar de forma adequada sobre saúde mental, sobre a promoção da saúde mental, sem equacionar essas questões. E, dentre elas, a questão das relações, da relação comunitária. Como é que as coisas se processam? Por exemplo, ter a capacidade da comunidade de discutir, por exemplo, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ainda há dias, falando com a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, sobre uma solução para a psiquiatria da Praia, ela diz que as obras vão ser retomadas, mas isso num quadro provisório, porque os hospitais do país, os centrais e os regionais e outros, devem ter alas psiquiátricas. É uma perspectiva, quer dizer, é uma perspectiva que hoje até é algo questionado. Mesmo as alas psiquiátricas? Não, eu vou ser mais claro. É normal, faz sentido você ter um hospital com uma ala psiquiátrica. Faz sentido. Agora, o problema que se põe é que a política de assistência à doença mental não pode se basear, não deve, pelo menos, se basear, como acontece hoje, no nível hospitalar. Aqui vem a questão da questão comunitária. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve dizer, neste momento você tem uma situação complicada. De facto, aqui na Praia, você tem dificuldade de internar um doente psiquiátrico, porque as obras estão em curso, as instalações provisórias são limitadas e isso tem impacto negativo. Mas o problema que se põe, e eu acho que
este ano de saúde mental deveria ser também um ano de debate sobre essas questões. Eu acho que até se deveria organizar ou realizar ou criar núcleos que debatessem um conjunto de questões, incluindo a questão assistencial, mas não apenas ela, mas voltando. Quer dizer, eu pessoalmente desconheço quais são os planos concretos que o Ministério da Saúde poderá estar a preparar para concretizar este ano de saúde mental em Cabo Verde. Eu desconheço. Tem alguma notícia? Não tenho, mas eu só queria concluir o meu raciocínio. Eu estava dizendo o seguinte: uma coisa é você ter hospitais, alas, setores psiquiátricos em hospitais gerais, o que é correto, e em vez de ter um hospital psiquiátrico isolado, tá, é correto isso. Agora, uma questão que deve ser colocada é que hoje se define que a política de saúde mental não deve se basear numa perspectiva hospitalar. O hospital deve existir, a ala psiquiátrica deve existir, mas os grandes investimentos devem ser feitos na comunidade. Devem ser feitos de forma a que as pessoas que têm problemas, que têm dificuldades psicológicas, possam ter acesso a várias abordagens, tá? E não apenas naquela perspectiva que a gente chama de hospitalocêntrica. Por exemplo, nós temos uma experiência interessante, por acaso, nesse momento está um pouco em crise, mas que é um marco extremamente importante do Brasil, não é? Que procedeu a uma grande deshospitalização. Claro que não se propõe copiar o Brasil, naturalmente, mas propõe-se inspirar-se no Brasil e ver as abordagens que, aliás, são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que diferem daquilo que tradicionalmente vem sendo feito. Por exemplo, há dias, discutindo num determinado meio, eu te disse o seguinte: por exemplo, nós temos defendido que os cuidados primários de saúde devem cuidar também da saúde mental. Inteiramente de acordo. Parece que é essa a intenção, não é? Mas é preciso ir um pouco além. As respostas que têm sido dadas até agora são as mais adequadas. Não poderá haver outras abordagens, por exemplo, inspiradas um pouco no modelo brasileiro. Eu não tenho solução, mas eu acho que o debate deve-se colocar. Eu volto outra vez à questão. É preciso aproveitar esse ano e discutir assistência psiquiátrica em Cabo Verde, discutir os possíveis modelos, discutir os ganhos e as dificuldades, e criar perspectivas. Mas é também fundamental não se cingir apenas à assistência psiquiátrica. Eu tenho que discutir o problema da educação, eu tenho que discutir o problema dos tempos livres, eu tenho que discutir a questão do desporto, eu tenho que discutir a questão do envolvimento da comunidade e tentar apresentar propostas. Porque eu acho que esse ano deveria ser um ano fundamentalmente de discussão, de estudo, de alguma realização, sim, mas não tínhamos ilusões. Como é que vê o desenvolvimento desse ano, o desencadear do ano? Porque, de momento, temos apenas a declaração. Eu gostaria que, de alguma forma, algumas questões fundamentais fossem, digamos, elencadas e grupos de profissionais, de pessoas da sociedade civil, de entidades e por aí fora, se debruçassem. Está a pensar o quê? Em algum conselho? Eu não tenho uma ideia clara, mas pode ser, eu diria, vários grupos. Eu acho que seria importante, por exemplo, ter um grupo que se debruce sobre assistência psiquiátrica. O que é bom, o que não é bom, as possíveis mudanças, as possíveis sugestões, porque não tínhamos ilusões. Você não vai resolver os problemas em um ano. Está fora de questão, mas num ano você pode apresentar pistas e pode tentar fazer aquilo que muitas vezes a gente não faz, que é o seguinte: há um plano estratégico de saúde mental interessante, segundo, elaborado de acordo com as orientações da OMS, com alguns aspectos podem ser mais ou menos discutíveis, mas o plano existe. Mas você sabe que esse plano só vai ter impacto daqui a 5, 10 anos. Tem que formar, tem que recrutar, tem que não sei o quê, daqui a 5, 10 anos, do meu ponto de vista. Falta
uma ponte entre o hoje e aquele futuro. E o momento em que o plano começa a ter impacto. Eu acho que isso seria uma discussão interessante. Eu acho que seria caracterizar, por exemplo, você tem hoje, as pessoas reclamam, várias pessoas com problemas mentais nas ruas, particularmente na praia, Santa Catarina, volta e meia, se fala nisso, São Vicente e no Sal, enfim. Então, seria, dentro desses grupos, o que é possível fazer? Sem esquecer a Ilha do Fogo. O que é possível fazer? Estou vendo um grupo que se ocupe desse e de outras questões ligadas... Mas quando está a dizer grupo, Manuel Faustino, está a dizer que o Ministério da Saúde deve pôr de pé grupos dentro do Ministério? Ou não. Eu imagino que o Ministério da Saúde deve liderar com a sociedade civil, com as ordens profissionais ligadas à saúde, com as fundações, com as associações da sociedade civil. Estou imaginando liderar um processo em que um conjunto de questões devem ser estudadas, não apenas a questão assistencial, que é importante e deve ser estudada, mas discutir, por exemplo, a questão do uso abusivo de substâncias psicoativas, que está relacionado com tudo. Aí para se encontrar a tal disciplinaridade. Disciplinaridade a que se referia há pouco. Por exemplo, esse espírito, entende? Que diga, olha, não, nós falamos muito de envolvimento das associações comunitárias. Ok, o que é que concretamente nós podemos fazer? Há um grupo, sei lá, o que for, que vai se debruçar sobre isso, tendo em conta a realidade concreta, porque no fundo o problema de fundo nosso é a falta de recursos, sim, mas muitas vezes a otimização da utilização dos recursos que nós temos. Por exemplo, o que é que a Associação A Ponte, a Associação de Promoção de Saúde Mental A Ponte e outras organizações que lidam com esta matéria estaria disponível a fazer? Bom, eu não posso falar pela Ponte, mas eu posso falar para a Fundação. Mas não é Presidente da Assembleia Geral? Não, da Fundação Menzar Colmais. Mas Ponte, não é... Eu sou fundador, sou membro, mas não sou da direção. Mas não é Presidente da Assembleia Geral? Não, eu sou Presidente muito bem. do Conselho de Administração da Fundação Menzar Colmais Filho. Aí eu posso falar, nós desejaríamos, por exemplo, que houvesse um espaço para revisitar a nova lei do álcool, não é? Que houvesse um espaço para rediscutir as responsabilidades de diferentes entidades, nomeadamente as câmaras. Uma conferência, uma plataforma? Não, eu estou vendo um grupo estudando e propondo, quer dizer, desencadeando as ações, os debates, quer dizer, eu elencaria alguns temas, proporia, sempre numa perspectiva de que o problema da saúde mental não é apenas a questão da doença mental, tá? Não é apenas a questão da doença mental. A doença mental é um elemento fundamental e essencial, mas não único, tá? A saúde mental tem tudo a ver com as condições de vida, com o modo de vida, com a tal vida saudável. Volto a dizer, não na perspectiva de resolver todos os problemas de emprego, todos os problemas de violência, todos os problemas de desigualdade, mas dentro da realidade concreta que nós temos, tá? O que é possível fazer para se tentar ir fazendo aproximações nessas áreas que são fundamentais para a saúde mental, para além do tratamento dos doentes. Não sei se eu estou conseguindo... Sim, eu está a conseguir, sim. Passar a ideia. Então é isso. Temas, grupos, propostas ao longo deste ano. E naturalmente, o que for possível ir sendo feito, que se vá fazendo. Provavelmente haverá coisas já em curso. Ok? Não é parar para recomeçar de novo. Fazer o que está sendo, mas ir a refletir. Eu estou a ver que a ministra Filomena Gonçalves não vai ter tempo para respirar muito, não é? Zelar, porque acaba por ser não apenas ela, mas a guardiã do certificado de país livre de paludismo, o ano de saúde mental em Cabo Verde. Não, eu acho que zelar pela manutenção das responsabilidades decorrentes do certificado, eu acho que é uma honra
que é extremamente importante. E é uma estrutura capaz de fazer isso. Se essa estrutura do Ministério e da sociedade foi capaz de obter o certificado, porque a OMS diz, vocês têm condições, eu reconheço que vocês... Então, é não mexer muito. É não mexer muito, deixar o que está bem... Continuar. Aí não há grandes problemas. Eu acho que a grande novidade, eventualmente, e se a doutora Filomena pegasse nisso, seria muito interessante, é aceitar esse desafio de trazer, de facto, como já foi dito, mas trazer de forma organizada, de modo a, no final, você ter resultados, trazer essa problemática da saúde mental de forma organizada, estruturada, estudada, nas suas diferentes vertentes para a praça pública, para a sociedade. E sempre naquela perspectiva, você não vai criar um mundo ideal que não existe, mas também você pode melhorar aquilo que tem, tá? E para isso é preciso ver o uso abusivo de bebidas alcoólicas e outras drogas, a problemática da violência, a questão, novamente, das escolas, a participação comunitária, como é que os problemas também de discriminação... A propósito, achei interessante que uma igreja em São Vicente dos Capuchinhos está a inaugurar esta segunda-feira um centro para atendimento de mulheres com síndrome de Down. Pode ser um exemplo de envolvimento das confissões religiosas. Por exemplo, estimular as organizações religiosas e outras e apoiar, porque há determinadas, às vezes há certas vocações, há certas tradições que determinadas associações ou entidades religiosas têm mais hábito, têm mais tradição, têm mais preponderância. Por exemplo, esse aspecto pode ser um dos elementos, digamos, a ser levado em conta do aproveitamento daquilo que existe, porque, como eu disse, nós temos falta de recursos, temos dificuldades, mas, no modo geral, os recursos que nós temos à nossa disposição nem sempre são utilizados da forma mais económica, no sentido amplo do termo. Mas de qualquer forma, eu acho que lhe deu satisfação, não é? Óbvio, me deu satisfação, quer dizer, porque, repara, eu volto a dizer o que eu disse no início, eu acho que é um ato de coragem, porque, na verdade, a saúde mental é discriminada. A saúde mental, ao nível prático, não ao nível das intenções. Não se diz agora vamos discriminar. Normalmente se diz vamos integrar, vamos não sei o quê, mas ao nível prático há uma discriminação grande. Tem tido melhorias, é indiscutível que sim. Mas é preciso ir infinitamente mais longe, porque continua sendo, havendo uma grande desproporção da saúde mental do ponto de vista de assistencial ou de assistência à doença mental em relação às outras especialidades. A ministra falou na contratação de 16 psicólogos para este ano 2024. Faltam os psiquiatras também. Qual é o olhar que tem nesse aspecto? Repare, eu penso que há poucos psiquiatras nesse momento, se não me falha a memória, no Sistema Nacional de Saúde. Temos, talvez, se não me falha a memória, agora três psiquiatras aqui na Praia. Não sei se um ou dois em São Vicente. Havia um no Fogo que... Está a contar consigo? Não, no Sistema Nacional. Estou fora do sistema. Estou fora do sistema. Que é um número relativamente baixo, mas que provavelmente numa integração diferente poderá render muito mais. Essa é a minha convicção. Temos um problema de gente, mas temos um problema de aproveitamento melhor. 16 psicólogos, que naturalmente que é um ganho extremamente importante, mas mais do que recrutar as pessoas, é ter clareza do que é que as pessoas podem e devem fazer nessa tal perspectiva. Não é recrutar
psiquiatra ou psicólogo, ou o que quer que seja, apenas para continuar a dar consulta. E a sua instalação em gabinetes? Como? E a sua instalação em gabinetes? Não percebi a questão. Gabinetes? Não, estou dizendo o seguinte, quer dizer, você tem que ter um sistema com perspectivas interessantes, com objetivos, com metas claras, e nessa visão, vou dar uma palavra que hoje está muito na moda, holística da problemática da saúde no geral e da saúde mental em particular, ter um sistema que esteja preparado para isso e é um técnico que vai ser uma mais-valia. Porque se isso não acontece, e muitas vezes o técnico chega com grandes perspectivas, mas encontra uma barreira institucional, acaba esmorecendo. Qual é o acasalamento que deve existir entre saúde mental e os médicos que estão neste momento em formação para a especialidade de médicos de família? Olha, eu acho que não só esses, como todos os outros, ou grande parte dos outros, devem reanalisar a postura que muitas vezes têm em relação à problemática da saúde mental, mas aqui agora mais especificamente em relação à assistência à doença mental. Não é? É uma espécie de refrescamento? Sim, porque por razões várias, até de formação, tá? Porque infelizmente os tais preconceitos de que falamos, os tais estigmas, muitas vezes são reproduzidos nos próprios espaços de formação. E muitas vezes, a depender também das universidades, das escolas e por aí fora, muitas vezes há uma perspectiva muito redutora. E nós encontramos isso. Eu, como psiquiatra, convivi muitas vezes com isso. Então, um dos elementos, por exemplo, é um debate a respeito dessa cultura e dessa postura. Porque, infelizmente, a gente tem que dizer isso, muitas vezes a gente encontra no Sistema Nacional de Saúde condutas, hoje menos, mas ainda existe, condutas que traduzem no sistema os preconceitos existentes na sociedade. E a gente tem que ser claro, e se queremos enfrentar os problemas, a gente tem que dizer isso. Pode-se até melhorar aquele documento aí, direitos do doente, deveres, pode-se ir por esse caminho, uma espécie de código de conduta. É um caminho, mas a primeira coisa que se deve, do meu ponto de vista, provavelmente haverá gente que não vai concordar comigo e tem o seu direito, eu acho que a perspectiva, a visão que grande parte dos profissionais de saúde, não da área psi, têm da doença mental, não é uma visão, em termos de atitude e de comportamento, não é uma visão adequada. Muitas vezes, eu volto a dizer, nós nos defrontamos com situações E aí também é preciso mexer, e no quadro deste ano de saúde mental em casa. Naturalmente é preciso discutir. E aí, sim, você me fala dos médicos que estão sendo formados. Naturalmente que seria interessante aproveitar gente nova, que não está ainda, digamos, contaminada por determinadas perspectivas. É interessante investir nisso. Mas isso tem que ser claro. Nós temos essa dificuldade em termos assistenciais de profissionais de outras áreas que não a saúde mental, alguma dificuldade de lidar com essa problemática e muitas vezes atuando de forma pouco aconselhável. Manuel Faustino, como sabe, nós não temos um ano disponível aqui neste programa para falar do ano da saúde mental em Cabo Verde, e juntamente com o certificado de País Livre de Paludismo, nós agradecemos estado aqui conosco. É sempre bom, muitos anos depois, são quantos anos, ter uma conversa com o primeiro Ministro de Saúde de Cabo Verde. Desde 65 até agora, a fazer as contas. Muito bem, agradecimentos. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira.
Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.